Bom dia! Hoje vamos dar início à correção das nossas atividades. Essa correção servirá de revisão para as próximas atividades que serão avaliativas. Nossa primeira atividade a ser corrigida vai ser a atividade sobre balanceamento. Então, nós temos que fazer o balanceamento das equações. Então, vamos observar. Nós já temos uma equação que tem o número 6 aqui. Ou seja, eu tenho 6mg e 12Cl. Então, se eu tenho 6mg, do lado da flechinha, do lado de cada flechinha, tem que ficar com a mesma quantidade. Então, se eu tenho 6 aqui, vamos colocar o 6 aqui para ver se dá certo. Então, 6 vezes 1, que é quando não tem nada, a gente considera 1, já tenho 6mg. Então, ó, mg, eu tenho 6 desse lado aqui e tenho 6 do outro lado, certo? Já fechei. Só que agora eu fiquei com 12Cl. 6 vezes 2, 12. E aqui eu só tenho 1. O que eu vou fazer para poder balancear? Então, se eu já tenho 12 do lado de cá, eu coloco 12 desse lado. Nossa, que letra, né? Então, vamos lá. 12. Então, agora eu tenho 12Cl aqui e 12Cl aqui. Deixa eu apagar aqui para poder ficar mais bonitinho. Agora eu tenho 12H também. Então, eu tenho 12H aqui e aqui eu só tenho 2. Então, eu coloco o que aqui? O número 6. Então, 6 vezes 2, 12. Então, eu tenho 6mg aqui, 6mg aqui. 12H aqui, 12H aqui. 12Cl aqui e 12Cl aqui. Então, eu balanceei a minha equação, ou seja, a quantidade que eu tenho aqui no meu produto inicial é a mesma quantidade que eu tenho no meu produto final. Nas outras equações, vocês conferem aí e vamos conferir aqui comigo também para ver se deu certo. Então, aqui na letra B, nós temos 2Al, 3O, 1H, 1Cl, 1Al, 3Cl, 2H e 1O. Então, como que a gente vai fazer para balancear? A gente pega um de referência para começar. Então, nessa parte de cá, nosso AL, ele já tem 2. Então, para poder equilibrar com o produto final, eu coloco 2 aqui na frente. Então, 2 vezes 1, 2. Equilíbrio, fica a mesma quantidade, certo? Então, quando eu faço isso, que eu multiplico 2 vezes 3, o meu CL, ele fica com 6. Então, para poder equilibrar do outro lado, eu vou colocar o 6 aqui, porque ele só tem 1, então eu multiplico por 6, né? Então, eu coloco 6 aqui, 6 vezes 1, 6. Então, balanceei o meu CL. Só que quando eu balanceei o meu CL, o meu hidrogênio, que é meu H, ele também vai ficar com 6. E aqui eu só tenho 2. Então, eu tenho que vir para o lado de cá e colocar o 3. São 3 vezes 2, 6. Então, também balanceei o meu H. O oxigênio, eu tenho 3 aqui. Aqui eu tenho 2. 3 vezes 1, 3. Então, também está balanceado. Então, eu confiro os dois lados para poder ver se está tudo certinho. Se estiver tudo balanceado, tudo com a mesma quantidade. Então, tudo que tiver no meu produto inicial tem que ter a mesma quantidade no meu produto final. Se tiver os dois com a mesma quantidade, eu consegui balancear a minha equação. Assim, vocês vão fazer com as outras. Então, olhem aí os resultados, conferem de vocês. Qualquer dúvida, pode me perguntar. Então, confere aí para a gente poder passar para o exercício 2. Nossos próximos elementos, nós temos o lítio com 3 para ser distribuído. Então, vai ficar K é igual a 2, L é igual a 1. Então, a gente fecha o lítio com 3. Nós temos o bário K2, L8, M18, N. O N eu poderia até no máximo 32, mas se eu contar aqui, ó, 2 mais 8, 10. Com 18 dá 28. 32 ia passar de 56. Então, eu coloco 18. A minha camada O, coloco 8. E a minha camada P, coloco 2. Se eu colocasse 10 aqui, ia estar fugindo a regrinha de no máximo 8 elétrons na última camada. Aqui no rádio, eu tenho K2, L8, M18,
N. N não posso no máximo 32, então aqui eu posso colocar 32. O, eu coloco 18. P, eu coloco 8. E Q, eu coloco 2. Vamos conferir? 2 mais 8, 10. Com mais 18, 28. Com mais 32 vai dar 60. Com mais 18, 78, desculpa. Com mais 8 vai dar 86. Com mais 2, 88. Fechei o meu rádio. Agora aqui no meu índio, tem o K2, L8, então eu tenho 2 com 8, 10, né? Para poder chegar a 49, eu ainda tenho 39. Então, eu posso colocar 18. Aí, eu vou ter 28. Minha camada N, se eu colocar 18, se eu colocar o máximo dela, que é 32, não posso. Se eu colocar o que sobra, ela vai ser minha última camada com o número máximo do que eu posso também na última camada. Então, eu colocando 18, vai dar 2 com 8, 10. Com 18, 28. Com 8 dá 46. Então, aqui a minha camada P fica com 3, certo? Aqui eu tenho um estrôncio com 38. Então, vai ficar K igual a 2, L igual a 8. Dá para vocês verem melhor. M igual a 18. O meu N vai ficar igual a 8. E meu P, eu vou colocar aqui do ladinho, só para não perder, igual a 2. Então, tem 2 mais 8, 10. Com mais 18, 28. Com mais 8, 36. Com mais 2, 38. Fechei aqui o meu 38, né, do estrôncio. No meu selênio, eu tenho K igual a 2. L igual a 8. M igual a 18. Então, até aqui eu tenho quanto? 28. 28 vai chegar a 34, faltam 6. Então, N igual a 6. Minha última camada não ultrapassa a 8, nem a penúltima ultrapassa a 18. Isso a gente pode observar em todos os elementos. Então, nós seguimos todas as regrinhas. Fomos até o número máximo que cada camada permitia, né? Óbvio que não precisa chegar até seu número máximo, mas a gente pode ter um número base que a gente pode chegar, e respeitando que a última camada não pode passar de 8 e a penúltima não pode passar de 18. Então, se vocês observam todos os exemplos, aí as primeiras camadas a gente sempre vai indo no número máximo, e o que vai sobrando a gente vai colocando nas outras camadas. Para dar início à atividade 2, nós temos que relembrar algumas regrinhas. Primeiro, nós temos que saber quantos elétrons cabem em cada camada. Então, nós sabemos que as camadas são K, L, M, N, O, P e Q. Nessas camadas, tem uma quantidade máxima de elétrons. Então, na camada K, nós podemos chegar no máximo 2 elétrons. Na camada L, 8. Na camada M, 18. Na camada N, 32. Na camada O, 32. Na camada P, 18. E na camada Q, que é a última camada, 8 elétrons. Então, para poder fazer a distribuição eletrônica em camadas, além de saber isso aqui, nós temos que saber 3 regrinhas principais. Respeitar o número máximo de elétrons de cada camada. Então, a gente não pode colocar mais do que ela é permitido. A nossa penúltima camada, né? De acordo com cada elemento que nós vamos fazer essa distribuição. Ela não pode ultrapassar de 18 elétrons. E a nossa última camada não pode ser maior do que 8 elétrons. Então, ela só pode ter esses dois. Penúltima, 18 e última, 8 elétrons. Não importa se o elemento vai terminar na camada M ou vai terminar na camada Q. Mas é a última e a penúltima camada daquele elemento. Não quer dizer que todos os elementos vão ter todas essas camadas. Alguns elementos vão ter 2, alguns elementos vão ter 3, outros podem até chegar às 7, mas não é regra. Então, na nossa primeira atividade, letra A, nós temos o cobre, que tem o seu número atômico de 29. Então, vamos distribuir esse 29 em camadas.
Então, a primeira camada, a gente sempre vai ser na regra, sempre vai ser o máximo, né? Porque a gente vai começar por ela, então a gente pode começar com o máximo. Então, eu tenho K igual a 2. Então, eu já distribuí 2 de 29. Eu tenho 27 ainda para poder distribuir. Depois eu venho com L. Dá para mim colocar 8, que é o máximo do L? Ainda dá, não dá? Então, vamos lá. 8. Então, já distribuí 10, certo? Partindo para a terceira camada. Camada M. Se eu colocar 18 aqui, vai dar? Então, eu tenho 2 mais 8, 10. Com mais 18, que seria meu máximo, daria quanto? Daria 28, certo? Então, eu posso colocar. Por quê? Ele não vai ser a minha última camada ainda, tá sendo a minha penúltima camada. Então, a minha última camada, que vai ser a N, vai ficar com 1. Então, eu tenho 2 mais 8, 10, com mais 18, 28, com mais 1, 29. Fechei o número atômico. Vamos conferir as regrinhas? Minha penúltima camada aqui é a M. Ela tem mais de 18? Não, então ela pode continuar ali. Se tivesse mais que 18, eu colocaria 18, o que sobrou a gente coloca para baixo, igual a gente fez aqui. E minha última camada tem 1. Ela não ultrapassou o limite máximo de 8. Então, a gente fecha a letra A. Então, a gente faz a distribuição eletrônica do cobre. Até aqui tudo bem? Tá todo mundo entendendo direitinho? Vou deixar um pouquinho aqui para vocês conferirem de vocês, para a gente ir para o próximo exercício. Agora nós vamos fazer a correção do CA da página 21 até a página 24. Então, a primeira atividade, o primeiro exercício da página 21, pede para poder indicar a afirmativa que descreve adequadamente a teoria atômica de Dalton. Então, Dalton, ele acreditava que todos os átomos de um mesmo elemento eram idênticos. Então, a resposta certa é a letra D. No 2, fala assim: o modelo atômico que é adequado para explicar a formação de luz do tubo é o de Thomson. Foi ele que usou aquele tubo de raios catódicos. Então, através desse tubo, ele fez o aparecimento da luz, né? A formação da luz nesse tubo. No ano de 1897, o cientista britânico Joseph John Thomson descobriu, por meio de experimentos com tubo de raios catódicos, a existência de partículas na estrutura interna do átomo. Com isso, Thomson sugeriu um novo modelo científico. Esse modelo científico é que o átomo era uma esfera carregada positivamente e com cargas negativas distribuídas uniformemente, né, nesse átomo. Então, a resposta certa, letra C. No 4, baseando-se em experimentos com radioatividade, o cientista Ernst Rutherford propôs um modelo atômico. Qual das imagens a seguir correspondem a esse modelo? Então, Rutherford, ele propôs um modelo que o átomo ele tinha um núcleo e tinha uma eletrosfera. Então, o modelo que pode explicar melhor a ideia de Rutherford é a letra B. Esse aqui, ó. Então, nós temos esse modelo aqui de Rutherford. No 5, fala o seguinte: em uma aula sobre evolução dos modelos atômicos, um professor levou os alunos para o pátio da escola. Ele organizou uma roda de ciranda em forma circular e pediu que um aluno ficasse no centro. Pelos dados apresentados, a intenção do professor com o uso dessa analogia está relacionada à apresentação de um modelo de quem? Então, seria o modelo de Rutherford-Bohr, onde Bohr aperfeiçoou esse modelo de Rutherford, onde tinha, né, uma carga no centro e as outras distribuídas em volta desse núcleo. Na página 22, nós começamos no exercício número 6, onde fala do famoso experimento de Rutherford, do qual eles e seus assistentes bombardearam
uma finíssima placa de ouro com um feixe de partículas alfas que permitiu propor que o átomo ele tinha uma região central, extremamente densa, né, que é onde ficava a massa desse átomo, e além disso ficava a carga positiva, que são os prótons. Então a resposta certa é a letra B. No 7, nós temos uma moda atual entre as crianças colecionar figurinhas que brilham no escuro. Essas figuras apresentam em sua constituição a substância sulfeto de zinco. O fenômeno ocorre porque alguns elétrons que compõem os átomos dessa substância absorvem energia luminosa e saltam de níveis de energias mais externos para níveis de energias mais externos. No escuro, esses elétrons retornam aos níveis de energias originais, liberando a energia luminosa e fazendo a figurinha brilhar. Essa característica pode ser explicada considerando o modelo atômico proposto por Bohr, onde Bohr que deu essa característica de níveis de energia, que esses elétrons eles eram separados por níveis de energia, que são as camadas, né, para fazer essa distribuição. Então, a letra E. Nós temos uma cruzadinha. Então, o cientista que descobriu a partícula sem carga elétrica é o Chadwick, né? Difícil falar esse nome. Cientista que buscou desenvolver uma série de experimentos após a descoberta das radiações, Rutherford. Partícula subatômica com carga elétrica positiva, próton. Parte central, pequena e maciça de um átomo. Então, sua parte central a gente chama de núcleo. Cientista que descobriu que no átomo havia partículas menores com carga elétrica negativa. Então, quem descobriu as cargas elétricas negativas de um átomo foi Thomson. Cientista que propôs um modelo para o átomo que ampliava o de Rutherford. Então, ele melhorou o de Rutherford, que foi o Bohr. Filósofo grego que tentou explicar a natureza da matéria pela teoria dos elementos princípios, que prevaleceu ao longo de séculos. Então, era Aristóteles, né? Lá no começo de tudo, foi Aristóteles que estava tentando, né, comprovar, explicar a natureza da matéria e tudo mais. Então, foi através dos elementos princípios que foi surgindo depois novos modelos atômicos. Na linha vertical, nós temos. Foi considerado o primeiro cientista a propor um modelo científico para o átomo, que foi Dalton. Foi ele que propôs um modelo, como se fosse uma figura para a gente conseguir visualizar o que seria um átomo. Partícula básica de carga nula que compõe um átomo. Então, o átomo, além da parte positiva, que são os prótons, ele tem uma carga nula também para fazer esse equilíbrio, que são os nêutrons. Grande espaço vazio em que os elétrons se movimentam. Então, os elétrons se movimentam na eletrosfera, que fica em volta desse núcleo. Então, completando a cruzadinha aí, nós vamos para 9. Quais sistemas são formados apenas por substâncias simples? Então, substâncias simples é aquelas que não têm mais de umas interligadas. Então, cada cor representa uma substância. Então, aqui no sistema 2, eu só tenho substâncias simples, porque cada elemento está separado, eles não se juntam igual no sistema 1. Então, aqui eu tenho 3 cores diferentes, mas eles são separados. Então, eu tenho um sistema simples, né? Tem uma substância simples. Aqui eu tenho elas misturadas. Então, eu tenho uma substância composta. Então, a resposta da letra A é o sistema 2. Qual sistema é formado por substâncias compostas? Então, a resposta da letra B é o sistema 1, onde tem substâncias compostas formadas por mais de um elemento. Em quais sistemas há representação de uma mistura de substâncias? Então, tanto no sistema 1 quanto no sistema 2, tem essa mistura de substâncias porque tem substâncias diferentes. Então, aqui eu tenho uma substância que é vermelha, uma que é branca e uma que é azul. Aqui também tem o azul, tem o vermelho e tem o branco. Então, são substâncias diferentes. Então, nós temos uma mistura de substâncias. Em quais sistemas há representação de uma única substância? Nenhum dos dois, porque os dois têm essa mistura. Então, não tem nenhum que tem uma mistura, uma substância só.
Então, para poder ser uma substância só, deveria ter ou só vermelhos, ou só azuis, ou só brancos. Mas como nós temos as 3 cores que representam 3 elementos diferentes, então nós temos sempre misturas de substâncias. Vamos para a página 24. Continuando então o exercício 9, na página 24, está pedindo para poder indicar o número de átomos, elementos químicos, moléculas, substâncias simples e compostas. Então, no sistema 1, continuando no 9 não, desculpa, no 10 já, né? Então, no sistema 1, nós temos quantos átomos? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, nós temos 10 átomos. No sistema 2, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 átomos. No sistema 3, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Então, aqui nós temos 10, aqui nós temos 18, aqui nós temos 15. Então, os átomos a gente vai contar todo mundo, tá? Elementos químicos, nós vamos por cores. Então, nós temos vermelho e azul. Então, nós temos 2 elementos químicos no sistema 1. No sistema 2, branco e azul. 2 elementos químicos também, certo? No sistema 3, nós temos branco e vermelho. Então, nós temos 2 elementos químicos também. Nas moléculas, quantas moléculas nós temos? Quantas junções que nós temos? 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós temos 5 moléculas. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 7 moléculas. Quando os átomos se juntam e formam uma molécula. Aqui no sistema 3, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 moléculas. Substâncias simples, nós temos 1, 2. Nós temos uma representada pelo azul e outra representada pelo vermelho. Então, a gente não precisa contar todo mundo se eles formam o mesmo elemento. Então, a gente pode contar uma vez só. Agora temos 2. Aqui nós temos a azul também, né? E nós temos a branca. Então, nós também temos 2. E aqui nós temos apenas uma, que é formada pelas 3 moléculas de vermelho. Por esses 3 átomos de molécula, formando uma molécula toda em vermelho. Substâncias compostas. No sistema 1 nós não temos ninguém, porque eles são formados, as moléculas são formadas tudo na mesma cor. No sistema 2 nós temos uma, né, formada de azul e branco. E no sistema 3 nós temos uma também formada de branco e vermelho. Então ficou sistema 1, 10, 2, 5, 2 e 0. Sistema 2, 18, 2, 7, 2 e 1. Sistema 3, 15, 2, 5, 1 e 1. No exercício 11, fala da seguinte maneira. De acordo com Dalton, a combinação de átomos de um mesmo elemento ou de elementos diferentes, numa mesma proporção de números inteiros, origina uma substância. Observe a disposição dos átomos na adrenalina e responda as questões propostas. Quantos elementos químicos há nessa substância? Então, vamos lá ver quantos elementos químicos nós temos. Nós temos um aqui branquinho, um vermelho, né? Vermelho, cinza e azul. Então, nós temos 4 elementos químicos. Representado por branco, representado por vermelho, por cinza e por azul. Quantos átomos há nessa substância? Então, átomos a gente vai contar todo mundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5, 26. Nós temos 26 átomos. Qual a quantidade de átomos de cada elemento químico presente na molécula? Então, nós temos... Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 átomos de hidrogênio. Nós temos 1, 2, 3 átomos de oxigênio. Nós temos 1 átomo de nitrogênio. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de carbono.
Então, aqui embaixo tem a fórmula da adrenalina. Então, vocês podem conferir, né, para saber quantos que tem. Então, nós temos 9 carbonos, temos 13 hidrogênios, 1 nitrogênio e 3 oxigênios, certo? Agora, a nossa próxima matéria, átomos e suas partículas, nós vamos fazer a correção também na próxima aula. Eu sei que vocês estão morrendo de saudade de mim, mas até a nossa próxima aula online. Eu também tô morrendo de saudade de vocês.